No final do ano passado, agora, eu viajei por uns 2 dias pra Ouro Preto. Uma cidade histórica, muito bonita, cheia de igreja antiga. Ou seja, naturalmente, uma boa parte da viagem foi dedicada a contemplar arte católica, arte barroca brasileira, pra ser mais específico, arte religiosa e dramática. E arte barroca sempre foi muito fascinante pra mim desde os tempos da escola, em grande parte porque é uma arte de exageros, de conflitos. Eu adoro exageros e conflitos. É interessante pra mim ver a temática religiosa sendo retratada por um prisma de contradição, onde o sagrado e o profano se encontram. Foi isso que eu aprendi na escola, pelo menos. Em cidades como Ouro Preto, Salvador, Olinda, você tem uma noção mais concreta de como o barroco brasileiro foi importante, como ele teve uma cara própria, diferente do barroco italiano, do barroco francês, e como ele deixou um legado no Brasil e na América Latina nos séculos que se seguiram. Talvez o barroco seja uma das razões pelas quais o que se entende como arte latina, ou ao menos o estereótipo de uma identidade artística latina, esteja muito atrelado a drama, exagero, sensualidade, conflitos sensoriais e ambiguidade moral. But I am Latin, so I get to feel whatever I want. É claro que eu tô simplificando demais um fenômeno muito longo e muito complicado. Até porque se a gente quiser muito encontrar esses elementos específicos na história da arte, a gente acha em qualquer esquina. No cinema, por exemplo, os filmes descritos como noir são marcados pelo contraste estético, pelo contraste temático, pelo contraste moral, pela ambiguidade moral e por mulheres complicadas e dramáticas. Hilda, are you decent? Me? Nós adoramos mulheres complicadas e dramáticas. Sou eu aliada a mim mesma contra mim, entendeu? Com esse breve contexto em mente, o que você imaginaria se eu definisse pra você um filme como um neo-noir tropical? O que foi que aconteceu? Eu nasci. Olá, meu nome é Thiago e neste canal a gente fala sobre cultura pop e drama. Hoje eu quero falar um pouco sobre Motel Destino, um filme de 2024 que eu gostei muito e que eu recomendo que todo mundo veja. Mas a discussão que eu quero trazer aqui é um pouquinho maior do que ele. Aliás, Motel Destino tá disponível no Telecine, que tá patrocinando esse vídeo. É um dos grandes lançamentos desse mês na plataforma. E junto dele tem muitos outros filmes brasileiros sensuais e interessantes lá na plataforma pra você assistir. Você pode acessar o catálogo do Telecine através do Globoplay ou através da sua TV por assinatura se você tiver. E pra facilitar pro seu lado, eu já vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Aproveita. Agora vamos pro que importa. A ideia de que Motel Destino seria um noir brasileiro vem do próprio diretor, o Karim Ainur, e claro, do marketing do filme. A palavra noir aparece bastante em vários materiais de divulgação e foi um ponto importante da forma como o filme foi vendido pro Brasil e pro mundo. Mas não é só isso não. Numa entrevista pra CNN do ano passado, o diretor elaborou um pouco sobre o escopo de referências que compõem o seu filme mais recente, incluindo, claro, o cinema noir. E geralmente são filmes policiais que têm a ver com crime, tem a ver com sensualidade, tem a ver com perigo. E o Motel Destino bebe dessa fonte, certamente. Assim, eu sempre fiquei imaginando como é que seria fazer um filme noir no contexto brasileiro. E ele, de fato, existe no contexto nordestino, assim, como é que é fazer um filme noir fora do contexto americano. E aí a pornochanchada também é uma coisa que me interessa muito, assim, porque eu acho que é um gênero que a gente um pouco deixou de lado, do qual a gente tem vergonha, mas que é um gênero tão interessante porque ele foi feito na década de 70 como uma maneira de driblar a censura, né? Perceba que, ao tentar desenhar o que seria esse noir brasileiro, o diretor busca entender a historicidade do gênero, contextualizando ele no tempo e nas condições materiais que fazem com que ele seja construído, e a historicidade do próprio cinema brasileiro, dos gêneros cinematográficos que foram construídos aqui. Ou seja, para fazer um noir brasileiro, não basta filmar um vira-lata caramelo em preto e branco. Mas vamos falar um pouquinho sobre o filme em si. Como é teu nome mesmo? Heraldo.
Parece nome de gente importante. Motel Destino é um filme brasileiro lançado em 2024 e dirigido pelo cearense Karim Ainu, conhecido por obras como O Céu de Sueli, Madame Satã, Praia do Futuro e A Vida Invisível. A trama se passa no hotel de beira de estrada que dá título ao filme e que é administrado pelo casal Elias e Diana, vividos por Fábio Assunção e Nathalie Rocha. A rotina dos dois é interrompida com a chegada do jovem Heraldo, interpretado por Iago Xavier, que precisa se refugiar no local para se esconder de um grupo de criminosos. Eu posso ficar aqui? Tá esperando alguém, é? O hotel é sujo, decadente, todo cagado, mas é iluminado por uma luz neon, o que deixa ele esteticamente sedutor. E é essa combinação de sujeira e cores vibrantes que marca a atmosfera crua e cheia de tesão dessa história. Quando Diana inevitavelmente se envolve com Heraldo, a gente se vê diante de um cenário tipicamente noir, a história de dois amantes que querem matar o marido indesejado para fugirem juntos em seguida. Abaixa a monogamia! Tudo isso está acontecendo enquanto uma organização criminosa está caçando Heraldo pela cidade. E para nós que estamos assistindo o filme, vai se instaurando uma atmosfera de muito tesão, suspense e cenas de sexo desnecessárias. Eu tô passada, chocada. Mas além da ambientação do hotel, a gente tem também o cenário que cerca esse lugar. A praia, o sol, os coqueiros, o calor, a natureza tropical cearense e o grupo Aviões de Forró. A questão é que, em vez dessas paisagens paradisíacas servirem como respiro e alívio num mundo difícil e cheio de perigos, a praia, o sol e o mar também são ambientes hostis. O Motel Destino é, reconhecivelmente, um thriller neo-noir erótico ambientado no litoral cearense. Em resumo, um noir brasileiro, um noir tropical, um noir latino-americano. O que isso quer dizer? Uma das coisas importantes para a gente entender sobre filme noir é que, assim como qualquer movimento artístico, ele não está dissociado do contexto histórico onde ele surge. As décadas de 1930 e 1940 nos Estados Unidos estavam marcadas por ela, a Grande Depressão. E, enquanto isso, tinha uma guerra mundial acontecendo. A segunda delas, inclusive. Eu não sei pra que tantas sequências. Precisamos de guerras originais. Então não é a coisa mais estranha do mundo que parte da produção artística nesse lugar e nesse tempo histórico refletisse um sentimento de pessimismo e de decadência moral. Os filmes noir são marcados pelas narrativas sombrias, anti-heróis, mulheres que desafiam normas de gênero e uma estética de sombras fortes, grandes contrastes e enquadramentos perturbadores. Outra coisa que é importante mencionar é que esses cineastas que estavam produzindo o que a gente chama hoje de filme noir, eles não estavam construindo a princípio, de forma consciente, um movimento artístico coeso, coerente e uniforme. O termo noir surge, na verdade, quando esses filmes começam a ser exibidos na França a partir de 1945, depois do fim da Segunda Guerra. 10 anos depois disso, o livro Panorama do Filme Noir Americano é publicado e consolida filme noir como o termo definitivo para esse movimento cinematográfico que se torna extremamente relevante com o passar das décadas e é constantemente homenageado, referenciado e parodiado, em especial durante períodos históricos conturbados. An old man dies. A young woman lives. Fair trade. Pra mim, pessoalmente, é um gênero que captura muito bem as ansiedades de um tempo, em qualquer tempo em que esse gênero é revisitado e referenciado. E esse tipo de fenômeno, em que um gênero artístico se torna representativo de um período histórico, ou vice-versa, ou ao menos a percepção de que isso acontece, é descrito pelo filósofo Frederick Jameson da seguinte maneira: costuma-se dizer que cada época é dominada por uma forma ou gênero privilegiado, que parece, por sua estrutura, mais apto a expressar suas verdades secretas. Ou talvez, se você preferir uma forma mais contemporânea de pensar sobre isso, que parece oferecer o que Sartre chamaria de a neurose objetiva daquele tempo e lugares específicos. Então sim, quando a gente fala de filme noir nesses termos, a gente está falando em partes da neurose objetiva de um tempo e do lugar onde ele surge, os Estados Unidos da década de 40. Qualquer releitura ou referência a esse movimento artístico vai dialogar com as neuroses objetivas de outros lugares e de outros tempos, mesmo que tudo esteja meio relacionado de alguma forma. Dito isso, para fazer um filme noir brasileiro, latino-americano em 2024, o diretor Karim Ainu precisou dialogar com o nosso contexto histórico, precisou dialogar com a historicidade dos nossos gêneros cinematográficos. Ele cita especificamente na entrevista para a CNN a porno chanchada,
um movimento cinematográfico brasileiro construído durante a ditadura militar e que, em grande parte, foi uma estratégia para retratar as contradições políticas desse tempo histórico no contexto de censura. O filme E Agora José, Tortura do Sexo, de 1979, expôs a tortura de civis por grupos paramilitares e teve a ousadia de reencenar a morte de Vladimir Herzog. Tudo isso às vésperas do AI-5. Nas palavras do jornalista Tiago Costa, mais do que sexo explícito, era um fragmento da realidade da ditadura escancarada, enquanto filmes ditos mais sérios eram podados pelos censores. Então, assim, o fato da pornochanchada estar situada no contexto da ditadura militar não é um mero detalhe. O contexto histórico é parte integral de qualquer movimento artístico. Motel Destino foi lançado em 2024. A produção começou em 2023, mas de acordo com o diretor, ele já vinha querendo fazer esse filme há muitos anos. E muitos dos principais elementos que compõem essa obra foram pensados, construídos, desenhados em 2022, 2021 e até mesmo 2020. Ou seja, de certa forma, Motel Destino é um filme de pandemia. Sabe que tu tá protegido aqui, né? Ninguém vai te achar aqui dentro do motel. Eu acho que nem eu e nem tu estamos protegidos aqui. Eu assisti Motel Destino pela primeira vez numa cabine de imprensa, ano passado. E lá estavam presentes o elenco do filme, a equipe de produção e o próprio Karim, que falou um pouco sobre o processo de criação dessa obra. Eu não vou lembrar com detalhes de tudo que ele falou em todas as palavras, mas várias coisas me marcaram bastante e nortearam a minha visão do filme. Foi muito interessante pra mim descobrir que uma parte dessa história começou a ser pensada durante a pandemia, como uma espécie de resposta a esse período aí que o mundo viveu. E assistir esse filme com isso em mente me fez construir vários outros sentidos daquela história. A gente tem esses personagens fisicamente confinados, enclausurados. A gente tem esses ambientes claustrofóbicos. Tá todo mundo preso nesse mesmo lugar durante boa parte da história. Um confinamento físico que representa o confinamento metafórico de Heraldo na facção criminosa e de Diana numa relação abusiva. Logo assim ele surtou, sabe? Apontou a arma pra minha cabeça. E aí, quando ele se acalmou, eu comecei a arrumar minhas coisas pra ir embora. Pois ele entrou no quarto com querosene e jogou querosene pelo quarto inteiro. Me banhou de querosene, jogou querosene nele e ficou com o isqueiro, dizendo que só saía dali as minhas cinzas. Isso pra mim fez muito sentido, mas não era bem disso que o Karim tava falando no dia da cabine. Novamente, eu não lembro das palavras exatas, mas eu lembro que ele falou que a intenção era que o filme oferecesse pra audiência algum tipo de vida, algum tipo de esperança, que era isso que ele queria trazer pro mundo depois da pandemia. Não foram essas as palavras exatas, mas foi isso que ficou na minha cabeça. Motel Destino é um daqueles filmes que pulsam, é um filme cheio de vida, suor e sangue. É uma história em que os personagens se comportam de forma errática, inconsequente e profundamente humana. Não é exatamente um filme esperançoso, no sentido mais caricato da palavra, mas ele me trouxe um sentimento refrescante, principalmente com esse contexto de ser uma resposta à pandemia, ao luto coletivo, a tudo de ruim que aconteceu em 2020, 2021, enfim. Nas palavras do próprio diretor, o grande tema do filme é como esses dois corpos juntos são mais fortes do que separados, uma espécie de colisão febril entre esses dois personagens. A gente está diante de uma obra cheia de vida, com a consciência de que vida é uma amálgama de infinitos sabores, dos mais doces aos mais azedos. E isso pode, em alguma medida, despertar algum tipo de esperança na gente. Esperança não é exatamente uma palavra que costuma ser associada a filme noir. Geralmente os filmes considerados como noir são bastante desesperançosos em algum ponto. Será que Motel Destino deixa de ser noir por causa disso? Eu acho que não. E eu acho que talvez seja esse o ponto que merece ser discutido aqui. Gêneros artísticos não são absolutos. Eles não existem numa caixinha protegida de agentes contaminadores. Eles são construídos em contextos. Eles passam por inúmeras subjetividades. O Ceará, o Brasil, a América Latina são regiões com histórias próprias, com culturas próprias, com gêneros narrativos próprios. A nossa cosmologia, e eu falo isso enquanto brasileiro, latino-americano, a forma como a gente constrói compreensões de mundo, a maneira como a gente enquadra as nossas histórias são nossas. Mesmo na hora de reconstruir aqui um gênero que foi construído fora, mesmo se a gente replicar todos os maneirismos, todos os vícios, cada uma das características que compõem um modo específico de se fazer uma obra de arte, o resultado, para o bem ou para o mal, vai ser construído aqui e vai sofrer as consequências disso, para o bem ou para o mal. E eu tendo a gostar de filmes, de obras que são construídas com esses processos em mente. Principalmente quando eu assisto filme brasileiro, filme pernambucano, enfim.
filmes feitos em lugares de onde eu vim. Eu acho que Motel Destino é um exemplo disso. É um noir brasileiro, cearense, latino-americano, com personagens que existem nesses lugares e que carregam em si as subjetividades desses territórios. Mas como eu disse, a discussão aqui é maior que o filme. Algumas semanas atrás circulou por aí um print de uma pessoa qualquer argumentando que não é possível produzir ficção distópica no Brasil. Que supostamente existiria algo na nossa realidade local, no nosso imaginário local, que impossibilita a criação desse tipo de história. Mesmo com a maior cidade do país sendo literalmente São Paulo. Enfim, isso é uma grande bobagem, claro, por muitos motivos. Essa ideia não é nova, né? Ela não é recente. Eu já ouvi versões desse argumento com muitos gêneros. Não se faz filme de ação, não se faz filme de ficção científica, não se faz filme de terror. O que chama atenção aqui é uma perspectiva purista sobre gêneros narrativos. O Brasil produz e produziu diferentes gêneros no cinema e em outras mídias. Mas mesmo quando se entra em contato com algumas dessas obras, em muitos casos, a perspectiva purista se mantém. Um filme de terror brasileiro, para alguém com perspectiva purista sobre gênero, talvez não pareça ser um terror de verdade. Ou só parece terror de verdade quando emula um certo bem-fazer hollywoodiano. E aí é que tá, né? A gente tende a colocar esse bem-fazer de Hollywood como um bem-fazer absoluto, e a tratar todo o resto da produção cultural fora dos Estados Unidos como distorções, variações. Dentro dessa premissa, um filme noir brasileiro seria apenas a variação de um verdadeiro filme noir, que seria o noir americano. Gêneros e subgêneros construídos em outros contextos históricos, fora da lógica hollywoodiana, ou fora dos grandes eixos culturais, sequer são considerados gêneros. É apenas um drama mal feito, um suspense mal feito. E por aí vai. O que não significa dizer que você é obrigado a gostar de nada. O importante aqui, a mensagem é que, se você tiver um tempinho, seria interessante e enriquecedor para você reavaliar, olhar criticamente para o seu próprio gosto, para o seu próprio escopo de referências culturais e tentar perceber se não tem algo ali te impedindo de desfrutar dos diferentes sabores que o cinema, que a arte podem te oferecer. Talvez esse seja o meu objetivo aqui, mostrar que o cinema brasileiro oferece um cardápio enorme de muitos sabores, dos mais estranhos aos mais exóticos. Um filme noir tropical como Motel Destino inevitavelmente vai dialogar e incorporar alguns desses sabores de alguma forma. E que bom que incorpora. Mas ainda assim, esse exercício de juntar uma coisa com a outra, cinema noir com cinema brasileiro, me fez perceber que essa combinação nem é tão estranha assim. Aliás, o cinema brasileiro já flertou, já beijou, já sarrou muito com o cinema noir. Filmes como O Caso dos Irmãos Naves, A Próxima Vítima, Na Cena do Crime e Achados e Perdidos incorporam elementos noir, cada um à sua maneira e em diferentes contextos históricos. Mas nem é disso que eu tô falando. Quando se fala em filme noir, é comum a gente lembrar dos anti-heróis, das narrativas que desafiam maniqueísmos, do melodrama, da ambiguidade moral e dos elementos que perturbam as normas e os supostos equilíbrios estéticos. E se em Hollywood tudo isso é reconhecido como filme noir, no Brasil, é o quê? Escuta aqui, não me compara com você não, tô ouvindo? Ou você me devolve a ficha que você roubou no meu médico? A gente vive num país e num continente onde essa maneira de fazer arte tá muito próxima da gente. A nossa arte é recheada de conflito, de ambiguidade, de perturbação, de mulheres complicadas. A gente vive no país da Maria Bethânia, pelo amor de Deus. O próprio Karim Ainur, ao falar sobre Motel Destino no podcast Fio na Meada, descreve o filme quase como defeituoso. E ele tem também, num determinado momento, uma falta de entendimento de gramática narrativa mesmo, assim. Eu acho que tem... Ele é um filme quase naíve, assim, nesse sentido, né? Eu concordo. Eu tenho, assim, zero entendimento de gramática narrativa. Tinha ali um roteiro que eu fiquei trabalhando durante anos e anos, mas que na Hora H eu também não usei tanto. Então, ele é quase uma pintura um tanto ingênua, assim, se você for comparar com a pintura, né, enquanto uma expressão não do cinema, assim, eu fico olhando pra ele e falo, gente, como é que eu tive coragem de fazer isso? Tem umas cenas de briga, eu falo, gente, não tem a menor condição de fazer isso aqui, entendeu? Pra mim é interessantíssimo ver um artista falando da própria obra nesses termos, como algo que desobedece, que é inortodoxo, digamos assim, que é defeituoso. E embora eu compreenda o ponto do Karim, eu acho que tá na hora da gente reconhecer isso como característica e não como defeito. Reconhecer que o que se produz aqui
vai estar sempre no limiar entre os gêneros e as normas, que vai ser sempre, em algum sentido, um desafio ao bem fazer, porque esse bem fazer foi determinado em outros lugares, em outros contextos, por outras pessoas. Tem sido muito interessante para mim olhar não só para o cinema brasileiro, mas para tudo que se faz aqui com essa percepção. Nossas comédias são sombrias, nossos dramas são engraçados. Tem sempre algo fora do lugar, levemente destoante. Tem sempre uma leve ou não tão leve dissonância cognitiva. Do realismo fantástico, a novela do Miguel Falabella, de Minha Mãe é uma Peça, a música da Maria Bethânia. É esquisito, não encaixa muito bem em nenhum molde que a gente conhece que veio de fora. E não é pra encaixar, essa é a questão. Eu entendo que isso às vezes pode parecer estranho, defeituoso ou até alienígena, porque a gente aprendeu que o certo, que o certinho é de um jeito específico. Mas se você parar um pouquinho pra olhar ao seu redor, pra olhar pro que tá ao seu lado, pras pessoas, pro mundo que te cerca, você vai ver que existem outros moldes, outras maneiras de pensar, e que tá tudo muito perto, tá tudo do seu lado. Só precisa olhar. Tá do seu ladinho. Olha pro seu ladinho. Feliz Ano Novo! Hoje é o que? 30 de janeiro? Pelos meus cálculos? Eu não sei, eu tô falando do passado. Esse é o primeiro vídeo que eu postei esse ano. Eu tirei férias em janeiro, tá? Eu mereço, então realmente demorou um pouquinho por causa disso. E eu acabei ficando doente também. Foi uma loucura. Janeiro, gente, janeiro é um mês difícil. Mas eu tô aqui pra novamente fazer aquele pedido básico. Eu tô aqui pra mendigar engajamento, gente. Tô aqui pedindo pra você deixar um comentário nesse vídeo e eu vou fazer aquela brincadeirinha que a gente sempre faz. Eu vou falar a palavra e vocês comentam. A palavra pro vídeo de hoje é sombria e sensual. Você pode escrever ou sombria ou sensual, se você achar que é o caso, ou você pode escrever sombria e sensual. Você que decide, de acordo com o seu signo. Comenta aí que quando eu passar o olho nos comentários eu vou saber, ó, que você viu o vídeo até o final. Vai ter mais um vídeo semana que vem, eu acho. Fica de olho. Fica de olho que vai rolar. Um beijo. Até o próximo vídeo.